Mais uma vez estamos juntos pela bondade e misericórdia de Deus. Eu sou o pastor Henrique Alves e hoje estudaremos acerca dos publicanos, eles que são citados nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus é citado 9 vezes, em Marcos é citado 2 vezes e em Lucas é citado 11 vezes, um total de 22 vezes na forma singular e na sua forma plural. Tudo isso e muito mais no conteúdo de hoje. Eu já quero te convidar para deixar aquele like para fortalecer o canal, para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e importante e para que outras pessoas sejam abençoadas. Aproveita, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações para quando eu postar mais conteúdos como esse, você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Sem mais enrolação, vamos para o conteúdo de hoje. Os publicanos ficaram extremamente conhecidos no decorrer do ministério de Jesus, através daquilo que é descrito por Mateus, por Marcos e por Lucas. Porém, para uma compreensão maior acerca dos publicanos que são citados do Novo Testamento, se faz necessário retrocedermos no tempo até o século 8 a.C., exatamente no ano 752, quando surgia aquilo que seria o grande Império Romano. O Império Romano ele passa pelos seus desdobramentos históricos e culturais em direção a um grande crescimento. Temos o primeiro período que se chama o período imperial e depois um segundo período que seria aquilo que conhecemos como período da República, e posteriormente teríamos novamente o período imperial e a ascensão desse império no primeiro século antes de Cristo. No desenvolvimento desse grande império, o Império Romano, nós temos a sua grande administração. E como fruto da sua grande administração, nós temos o surgimento da classe dos publicanos. Os publicanos eram funcionários públicos, agentes que faziam parte da administração romana. É nessa administração que surgem então os publicanos. É importante compreender que o termo publicano significa, além de funcionário público, coletor de impostos, arrendatário. Este é o significado do termo publicano. E havia duas ordens de publicanos, uma superior e outra inferior. A superior era composta por romanos e a inferior era composta por judeus, que trabalhavam nas vilas e cidades da comunidade judaica. E Roma, no seu projeto de expansão e de conquista, também tem sobre o seu domínio a província da Judéia. Desta forma é que se instala e chega a classe dos publicanos, que é tanto citado no Novo Testamento no decorrer ou no desenvolvimento do ministério de Jesus. Dentro das páginas sagradas, pelo menos 2 publicanos são extremamente conhecidos. Me refiro a Mateus, que era conhecido como Levi, que é citado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9. Levi, que é conhecido como Mateus, o publicano, foi chamado para ser discípulo e posteriormente fez parte do seleto grupo de apóstolos. O segundo publicano extremamente conhecido é citado por Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Me refiro a Zaqueu. Esses são os 2 publicanos mais conhecidos do Novo Testamento. Você lembra que no início do vídeo eu disse que havia 2 ordens de publicanos, uma inferior e outra superior, e que a inferior era composta por judeus? Pois bem, agora trataremos de publicanos dentro da comunidade judaica. As informações que agora trataremos
são acerca de publicanos dentro do território, dentro da comunidade judaica. Os publicanos, eles eram responsáveis pela coleta de impostos, eram agentes a serviço de Roma. Eles cobravam impostos sobre as rotas comerciais, eles cobravam impostos sobre o comércio, eles cobravam impostos sobre as terras. Esse era o serviço dos publicanos. Com o desdobramento dessa atividade dentro da comunidade judaica, os publicanos começaram a atrair uma má fama, começaram a atrair um certo nível de reprovação pela esfera social e pela esfera religiosa de sua época. Os publicanos, eles eram acusados de extrema violência, de serem injustos, extorsivos e de acumularem riquezas de maneira ilícita. Os publicanos falsificavam relatórios para esse acúmulo de riquezas e, em nome de Roma, cobravam impostos de forma ilegal para acumular mais ainda riqueza. Dessa forma, os publicanos começaram a ser odiados. Os publicanos começaram a ser vistos de forma repugnante, de forma odiosa. Bom número de coletores de impostos agia com desonestidade, tanto com relação ao público como em relação ao governo romano. Pensava-se que nenhum publicano podia ser honesto. Tão má era a reputação dessa classe. Com o desdobramento dessas informações, fica perceptível que os publicanos eram totalmente reprovados dentro da comunidade judaica. Os publicanos que eram avarentos, egoístas, os publicanos que acumulavam riquezas das maneiras mais diversas e ilícitas na sua época. Segundo o teólogo francês Roland de Vaux, na sua pesquisa sobre as instituições de Israel, ele descreve que a profissão de publicano estava elencada entre as profissões desprezíveis dentro de Israel. A profissão de publicano era considerada como uma profissão desprezível, uma profissão sem brilho nenhum. Os rabinos diziam que era impossível ver chances de arrependimento para um publicano, considerando impuro pelo contato com estrangeiros. Então, por aí, os publicanos eram tão mal vistos que o Talmud classifica como assassino e salteadores. Os publicanos eram tão odiados que, se um judeu fariseu recebesse a proposta para ser um publicano e aceitasse tal proposta, o mesmo era expulso da comunidade farisaica, dada a aversão, a reprovação, a repugnação que os judeus tinham à função de publicano. Esses eram os valores que envolviam tanto o procedimento de um publicano e como um publicano era visto tanto na classe social quanto na classe religiosa. E os publicanos ficaram conhecidos dentro das páginas sagradas do Novo Testamento por reter a atenção de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Constantemente é perceptível que Jesus inclinava a sua atenção a eles. Em diversas oportunidades, Jesus demonstrou amor, demonstrou misericórdia, demonstrou compaixão. Jesus demonstrou o seu profundo amor pelas almas dos publicanos, embora reprovados pela comunidade judaica, mas visto como valiosa a sua alma para Jesus. Mas esses são as informações acerca de documentos, acerca de estudos e acerca de pesquisas que nós temos acerca
de como eles surgiram, quem eles eram e como eles eram vistos, principalmente na comunidade judaica. Esse foi o estudo de hoje acerca dos publicanos, os publicanos que ficaram extremamente conhecidos por captarem a atenção de Jesus. Eu espero que você tenha gostado, espero que você seja abençoado com essas informações e que Deus continue te abençoando no caminho do conhecimento.